O milionário é obrigado a casar, mas perde o controle diante da jovem inocente. Lisboa amanhecia sob uma neblina densa, como uma tela embaçada, cobrindo os segredos da cidade. Eduardo, um milionário com uma fortuna construída sobre as bases de uma holding de sucesso, olhava pela janela de sua mansão. O peso do passado pesava em seu peito. Ele herdara um legado, mas também os fantasmas de uma família marcada por escândalos e tragédias. O celular vibrava a seu lado e, com um suspiro profundo, ele atendeu. Era seu pai exigindo a união com Mariana, a jovem de aparência ingênua e despretensiosa que ocupava o lugar de uma peça no plano de contenção da crise que ameaçava a empresa. Enquanto o sol começava a brilhar, Eduardo se via preso entre o medo de seguir os passos de sua família destruída e a necessidade de manter a imagem do homem de negócios imbatível. Ele sacudia a cabeça, tentando espantar a dúvida que se aninhava em sua mente. Mariana chegava naquele instante, com um sorriso tímido que despertava um impulso de proteção dentro dele. Mas quem era realmente aquela jovem que tinha o poder de abalar sua couraça emocional? Mariana não era apenas um rosto bonito. Ela era a filha da mulher que seu pai abandonara, arruinada por um acidente envolvendo sua empresa. Eduardo não sabia se era ingênua ou calculista. Enquanto se sentavam à mesa para o café da manhã, a leveza de sua presença contrastava com a tensão no ar. Ela fazia perguntas triviais, animadas, e cada resposta dele parecia um eco de distanciamento. Eduardo sentia a necessidade de controlá-la, mas, ao mesmo tempo, algo em seu olhar ressoava com uma vulnerabilidade que o inquietava. Você já se apaixonou, Eduardo? Ela perguntou de repente, quebrando o silêncio. A pergunta o pegou de surpresa. Ele abriu a boca, mas nada saiu. O silêncio se estendeu entre eles como um pano denso e complicado. Ele relembrou as mulheres que estiveram ao seu redor. Relações superficiais, cheias de interesses. Mas Mariana era diferente. O que ela queria? Ele se perguntava se sabia. Um tempo depois, durante uma reunião de investidores, as ameaças de escândalo surgiram como uma tempestade. Perfis anônimos, denúncias, segredos antigos, prestes a vir à tona. Eduardo sentiu o sangue gelar. Aquela união não era apenas um acordo, era uma estratégia para desviar a atenção. Mas e se a verdade surgisse do restante de seus segredos? Um nó na garganta o fez engasgar. Ao olhar para Mariana, viu que ela não era a vítima que todos esperavam. Ela tinha um plano, e ele começou a perceber que sua esperada ingenuidade era, na verdade, uma fachada. A vida tinha lhe ensinado a lutar, e o que parecia doce escondia força. Eduardo estava prestes a perder o controle de tudo, sua fortuna, sua família, e talvez até seu coração. E quando os primeiros sinais de empatia em sua relação começaram a brotar, uma interrogação cruel se impôs a ele. Seria possível amar aquela que representava? O que ele temia? A tensão no ar aumentava, e Eduardo sabia que o passado nunca estava tão distante quanto imaginava. O futuro, um mistério que agora envolvia não apenas seu legado, mas o destino de duas almas entrelaçadas em um jogo que poderia acabar em dor ou redenção. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão no ar aumentava, e Eduardo sabia que o passado nunca estava tão distante quanto imaginava. O futuro, um mistério. E Mariana, antes uma incógnita, agora se tornava uma força. Mas o que ele não esperava era que sua vida estivesse prestes a mudar drasticamente. Naquela manhã, enquanto o café esfriava em sua xícara, um som agudo cortou o silêncio. Seu celular vibrava insistentemente na mesa, e Eduardo atendeu ainda desconfiado. Era uma gravação, uma mensagem de voz com uma voz familiar. Eduardo, você precisa me ouvir. Sua vida está em perigo. Eu sei quem você realmente é. O coração dele disparou. O que isso significava? Ele olhou para Mariana, que parecia alheia à sua aflição. Mas ao seu redor, tudo começou a girar. Lembrou-se daquelas noites em claro, do passado sombrio de sua família. O acidente, as mentiras, as promessas quebradas. O que mais sua família escondia? Ele sentia um nó na garganta, sufocante. Como poderiam estar em perigo? Mariana, no entanto, percebendo sua angústia, se inclinou e perguntou suavemente: Você está bem? As palavras dela penetraram como lâminas afiadas. Se ele estava bem, então a máscara de controle que usava estava prestes a rachar. Eduardo precisava saber mais. Ele se levantou abruptamente, o chão parecendo tremer sob seus pés. Mariana, você pode me dizer algo sobre sua mãe? Ele não sabia por quê. Perguntou isso, mas precisava entender o que estava acontecendo. A expressão dela mudou. Seus olhos ficaram arregalados. Por que você pergunta sobre minha mãe? Porque essa mensagem diz que sua família está ligada à minha de uma forma horrível, que eu nem sei a verdade. Eduardo sentia as palavras saírem como se fossem uma prisão. Um momento de silêncio se estabeleceu entre eles. Ele podia quase ouvir o eco de seus próprios medos. Seu pai destruiu a vida dela. Eduardo. Ele se livrou dela. Mas agora ele está se aproximando de você através de mim. A revelação a atingiu como um soco no estômago. Para ela, não era só um jogo de interesses, era uma luta pessoal. Nesse exato momento, a porta da mansão se abrindo com um estrondo que ecoou por todo o ambiente. O pai de Eduardo entrou. A expressão no rosto seria um misto de raiva e determinação. Você não deveria estar aqui. Ele ergueu a voz e a tensão tornou-se palpável. Você não tem noção do que está fazendo. Eduardo olhou de um para outro. A verdade começava a brotar como um veneno em suas veias. A união estava destinada a se tornar uma armadilha. E agora, Mariana tinha um plano. Ela virou as costas e começou a se afastar, mas não antes de dizer: Eu sabia que você não poderia confiar em sua família. A verdade é mais terrível do que você imagina. Mariana, espere. Ele tentou alcançá-la, mas o olhar de seu pai o parou. Em seco. As palavras que seguiam em sua mente eram como pregos em uma tábua. O que você não me contou? Mas o silêncio do pai disse tudo. E com aquele silêncio denso, Eduardo percebeu que a divisão entre eles era mais profunda do que pareceu. Ao se virar novamente para Mariana, algo dentro dele se desfez. Ele estava prestes a perder controle sobre tudo, sua empresa, seu legado e talvez seu coração.
Naquela situação, Eduardo sentia que o tempo se esvaía como areia em seus dedos. Mariana desapareceu pela porta e Eduardo ficou parado, a mente saltando entre o passado e o presente. O que realmente sabiam? O que sua família enterrava com tanto afinco? Ele precisava de respostas, mas a cada segundo que passava, sentia que o buraco escuro da incerteza só aumentava. E assim, a neblina de Lisboa encobria mais do que os segredos da cidade. Agora escondia os mistérios de um coração destroçado e os laços de traição se formando a cada respiração. A vida de Eduardo nunca mais teria a mesma aparência, pois ele sabia que a verdade estava se aproximando e seria devastadora. Eduardo ficou parado, a mente em turbulência. As palavras de Mariana ecoavam dentro dele, cada vez mais difíceis de ignorar. A porta da mansão estendeu-se atrás dele, mas o peso dos segredos o mantinha imóvel, como se a gravidade aumentasse a cada instante. Ele observou seu pai, a raiva nos olhos se transformando em uma expressão de desespero. Eduardo, você não entende. Não. Era para você saber, disse o pai, a voz tremulante, uma máscara de controle se desfazendo lentamente. A tensão aumentava. Eduardo estava perdido em meio a interrogações, cada uma pior que a outra. Mas uma sensação de urgência começava a se expandir em seu peito. Ele precisava saber. Mas então, outro som, um rangido, fez seu sangue gelar. Daquela porta, alguém entrou rápido. Uma mulher com características que Eduardo reconheceria em qualquer lugar. Era Marta, sua antiga assistente, agora com um olhar determinado e a respiração acelerada. Ela carregava um envelope e pareceu irradiar um peso que Eduardo sentiu antes mesmo que ela falasse. Desculpe por interromper, mas você precisa ver isso, Eduardo. A voz dela estava entrecortada e ao colocar o envelope na mesa, ele percebeu que suas mãos tremiam. Eduardo pegou o envelope, um instinto forte o forçando a abrir para o que ia encontrar. Com um puxar rápido, os papéis se espalharam na mesa, revelando fotos, documentos e uma certidão de nascimento. O olhar do pai de Eduardo mudou instantaneamente. Ele parecia mais pálido, mais vulnerável. A respiração dele ficou presa na garganta. Eduardo começou a ler. Mariana Costa, filha de Eduardo Martins e Ana Costa. O mundo ao redor dele desmoronou. O quê? Isso não pode ser verdade. A afirmação tremeu em sua boca. O passado, um labirinto de mentiras, se abriu à sua frente, revelando uma trama que havia cuidado em esconder. Sua mente girou. Se Mariana era sua filha, o que isso significava para tudo? Marta, agora com lágrimas nos olhos, selou ainda mais a ponte para o abismo onde ele se encontrava. Eduardo, você não sabia. Sua família escondeu isso. A razão do pai ter sequestrado a criança, a razão de Mariana estar aqui, foi tudo uma estratégia. Uma estratégia para salvar a empresa, para que eu me casasse? Os ecos do seu próprio desespero foram tão altos que quase podiam ser ouvidos na neblina de Lisboa. Ele olhou para Mariana novamente, lembrando-se do sorriso ingênuo que a fez se destacar. E agora, o que ele faria com essa revelação? Seu pai, ele manipulou tudo isso por anos, e agora está usando Mariana como uma peça de xadrez. Não seja ingênuo, Eduardo, disse Marta, a determinação se misturando à dor em sua voz. Cada palavra batia nele como um soco no estômago, e mais uma vez Eduardo se sentiu sem chão. O passado de sua família, a proteção que ele pensava ter, tudo tinha sido construído sobre uma teia de mentiras. O olhar de Eduardo se fixou no pai, que observava a cena
com uma mistura de dor e raiva. Você destruiu vidas ao seu redor. Como pôde? Ele quase gritou, a raiva transbordando. A dúvida, no entanto, começou a confundir seus sentimentos. Ele não só odiava o pai, ele sentia medo, vergonha. E, de repente, um estrondo. A porta principal se abria novamente. E dessa vez, mais alguém entrou. Era um homem de presença imponente. O advogado da família, agitado. Eduardo, você precisa sair. Não há mais tempo. Estão vindo atrás de você. Ele falava apressado, como se o tempo estivesse se esgotando. E então, entre o turbilhão de emoções e revelações, Eduardo percebeu que o jogo estava longe de terminar. O que quer que tivesse começado agora estava apenas aquecendo. Qualquer esperança de controle sobre sua vida, suas decisões, estava se esvaindo. E com Mariana ali, dentro daquela confusão, ele sentiu um aperto no coração. Eduardo, precisamos ser rápidos. A verdade pode ser ainda pior do que imaginamos, disse o advogado. O tempo estava contra ele. O que mais viria à tona? Pendurado entre passado e futuro, Eduardo tinha que decidir. Iria enfrentar a verdade ou se esconder mais uma vez atrás das mentiras que sempre o protegeram? O mistério se aprofundava enquanto a neblina de Lisboa continuava a encobrir não apenas a cidade, mas também os segredos de uma vida prestes a ser revelada. Eduardo ficou parado, a mente em turbulência. As palavras de Mariana ecoavam dentro dele, cada vez mais difíceis de ignorar. A porta da mansão estendeu-se atrás dele, mas o peso dos segredos o mantinha imóvel. Como se a gravidade aumentasse a cada instante, olhou para seu pai, que, em uma mistura de dor e raiva, já não parecia o controlador que sempre teve. Eduardo, você não entende. Não era para você saber. O pai falava com a voz trêmula, uma máscara de controle desaprumando-se. A tensão aumentava e a raiva de Eduardo pulsava em suas veias. Como puderam fazer isso com a vida dela, com a minha vida? Mas antes que pudesse processar tudo, houve um estrondo. A porta principal se abriu com violência. Um grupo de homens entrou, vestidos de forma formal, mas com olhares ameaçadores. O advogado da família estreitou os olhos, sua expressão alarmada. O que você está fazendo aqui? Ele disparou, como se os homens fossem caçadores atrás da presa. Eduardo sentiu um frio na espinha. O que estava acontecendo? Os homens avançaram, um deles segurando um documento. Você tem que vir conosco, Eduardo. As coisas saíram do controle. Não tem escolha. Um deles exclamou, apontando para o envelope aberto nas mãos do advogado. Uma onda de pavor tomou conta dele. Do que vocês estão falando? Ele perguntou, o coração martelando no peito. E foi então que a figura se destacou entre eles. Era uma mulher. Seus traços exatos remetiam a seus medos mais profundos. À medida que ela se movia para frente, Eduardo piscou, aterrorizado. Mãe? Ela tinha uma expressão dura, mas os olhos estavam repletos de angústia. Eduardo, você precisa entender. A verdade é muito mais complexa do que você imagina. Sua voz carregava um peso que fazia o ambiente tremer. Ninguém está a salvo aqui. A sala de estar, antes apenas um espaço de tensão familiar, agora parecia um campo de batalha emocional. O que você está escondendo de mim? Eduardo exclamou, a voz carregada de desespero. A mulher olhou para o pai, depois para ele. Você tem que saber. A história entre nossas famílias não começou onde você pensa. Eu sou a verdadeira mãe de Mariana.
e uma onda de choque percorreu a sala. Eduardo não conseguia processar a revelação. Isso mudava tudo. Ou era uma manipulação cruel, ou a verdade mais devastadora que poderia imaginar. Seu olhar fervia entre a mulher à sua frente e a jovem que agora tremia ao seu lado. O que isso significava para eles? O que ele deveria fazer? Eduardo, você precisa entender que seu pai não é quem você pensa. A mulher prosseguiu, a voz soando como um aviso. Ele me tirou tudo e agora está usando você como uma peça de xadrez em um jogo que... Ele começou muito antes de você nascer. Isso não faz sentido. Eduardo estava à beira das lágrimas. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, mas a imagem era horrenda. Olhou para o pai e a raiva brilhava em seus olhos. Você destruiu vidas. E agora? Você quer me usar também? A verdade pode ser ainda pior do que você imagina. Implorou o advogado, agora quase desesperado. A mulher caminhou até o envelope na mesa e com um movimento o agarrou, abrindo-o para revelar fotos antigas, retratos da mãe de Mariana, a mulher que ele nunca soubera que existia. Essas não são apenas fotos. A ligação entre nós é mais profunda, Eduardo. Ele observou as imagens, a realidade começando a despedaçar seu mundo. Os rostos pareciam rir dele, recriando memórias que ele nunca conheceu. E depois a mulher apontou para uma foto em particular. Veja, isso é de uma noite. A noite que tudo mudou. O silêncio que se instalou era opressivo. Eduardo piscou, tentando entender. Era um jogo, uma armadilha ou era real? A cada segundo sua sanidade vacilava. E atrás dele, a porta da mansão se abriu novamente, revelando uma sombra familiar. Era Mariana, agora pálida como a neve. Ela olhou ao redor, percebendo a confusão em que se encontrava. O olhar dela se encontrou com o dele, e naquele instante, Eduardo soube que cada escolha seria crucial. Essa revelação poderia destruir não apenas o vínculo entre eles, mas reescrever sua história. Mariana, por favor, venha aqui. Ele chamou, mas não havia como retornar. Tudo estava mudado, e a neblina de Lisboa, mais uma vez, envolvia a verdade. Enquanto Eduardo se perguntava, o que realmente sabia sobre sua vida? Eduardo ficou parado, a mente em turbulência. As palavras de Mariana ecoavam dentro dele, cada vez mais difíceis de ignorar. A porta da mansão estendeu-se atrás dele, mas o peso dos segredos o mantinha imóvel, como se a gravidade aumentasse a cada instante. Olhou para seu pai, que, em uma mistura de dor e raiva, já não parecia o controlador que sempre teve. Eduardo, você não entende. Não era para você saber. O pai falava com a voz trêmula, uma máscara de controle desaprumando-se. A tensão aumentava, e a raiva de Eduardo pulsava em suas veias. Como puderam fazer isso com a vida dela? Com a minha vida? Mas antes que pudesse processar tudo, houve um estrondo. A porta principal se abriu com violência. Um grupo de homens entrou, vestidos de forma formal, mas com olhares ameaçadores. O advogado da família estreitou os olhos, sua expressão alarmada. O que você está fazendo aqui? Ele disparou, como se os homens fossem caçadores atrás da presa. Eduardo sentiu um frio na espinha. O que estava acontecendo? Os homens avançaram, um deles segurando um documento. Você tem que vir conosco, Eduardo. As coisas saíram do controle. Não tem escolha. Um deles exclamou,
apontando para o envelope aberto nas mãos do advogado. Uma onda de pavor tomou conta dele. Do que vocês estão falando? Ele perguntou, o coração martelando no peito. E foi então que a figura se destacou entre eles. Era uma mulher. Seus traços exatos remetiam a seus medos mais profundos. À medida que ela se movia para a frente, Eduardo piscou, aterrorizado. Mãe, ela tinha uma expressão dura, mas os olhos estavam repletos de angústia. Eduardo, você precisa entender. A verdade é muito mais complexa do que você imagina. Sua voz carregava um peso que fazia o ambiente tremer. Ninguém está a salvo aqui. A sala de estar, antes apenas o espaço de tensão familiar, agora parecia um campo de batalha emocional. O que você está escondendo de mim? Eduardo exclamou, a voz carregada de desespero. A mulher olhou para o pai, depois para ele. Você tem que saber. A história entre nossas famílias não começou onde você pensa. Eu sou a verdadeira mãe de Mariana. Uma onda de choque percorreu a sala. Eduardo não conseguia processar a revelação. Isso mudava tudo. Ou era uma manipulação cruel, ou a verdade mais devastadora que poderia imaginar. Seu olhar fervia entre a mulher à sua frente e a jovem que agora tremia ao seu lado. O que isso significava para eles? O que ele deveria fazer? Eduardo, você precisa entender que seu pai não é quem você pensa. A mulher prosseguiu, sua voz soando como um aviso. Ele me tirou tudo, e agora está usando você como uma peça de xadrez, em um jogo que ele começou muito antes de você nascer. Isso não faz sentido. Eduardo estava à beira das lágrimas. A cada segundo, sua sanidade vacilava. Olhou para o pai, e a raiva brilhava em seus olhos. Você destruiu vidas. E agora? Você quer me usar também? O advogado, cada vez mais alarmado, caiu de joelhos, praticamente suplicando. Você precisa ir, Eduardo. Eles estão vindo. E nesse instante, a porta se abriu mais uma vez. Mas não foram só os homens que entraram. Uma mulher, pálida e com olhos cheios de choque, entrou apressada. Eduardo! Ela gritou. E, para a surpresa de todos, era Ana, a mãe de Mariana. Você não pode acreditar nela. Ela não é sua mãe. Sua verdadeira mãe sou eu. O tempo parou. O ar ficou pesado. Eduardo sentiu o chão tremendo sob seus pés. Ele olhou para Ana, a mente fervilhando. Era como se o mundo ao seu redor tivesse desmoronado e ele estivesse preso no epicentro da explosão. O que mais poderia ser verdade? O que mais havia sido escondido? Ana continuou, sua voz tremendo. Eduardo, eu fiz coisas. Eu tinha motivos. Mariana não é só sua. Ela é sua irmã. O que nosso pai fez, tudo era para proteger vocês. Mas agora tudo se desfez. Eduardo piscou, atordoado. As palavras dela não apenas mudaram tudo, mas arrasaram sua compreensão da realidade. Ele olhou de Ana para Mariana, que agora observava a cena, a confusão se refletindo no rosto dela. A sala estava cheia de segredos não revelados e de mentiras desmoronando. Não pode ser verdade, explodiu Eduardo, a raiva e a dor se misturando. Como você pode me dizer isso? Como? Como você pode fazer isso conosco? A angústia em seu peito era palpável, como se tivesse levado um golpe direto. O olhar entre as mulheres refletia uma história complicada, cheia de amor e traição. E Eduardo sentiu que tudo estava prestes a mudar. O advogado,
já se recuperando parcialmente do choque, gritou: Eduardo, não há tempo. Temos que sair agora. Não estamos seguros aqui. A pressão no peito de Eduardo aumentava, e ele sentiu que o chão desmoronava sob seus pés. Tudo o que acreditava saber estava em frangalhos, e o destino de suas vidas estava prestes a tomar um rumo que ninguém poderia prever. E enquanto todos se preparavam para o que vinha a seguir, uma pergunta ficou pairando no ar. Quem realmente era ele? E o que a verdade revelaria sobre sua família inteira? Eduardo ficou parado, a mente em turbulência. As palavras de Mariana ecoavam dentro dele, cada vez mais difíceis de ignorar. A porta da mansão estendeu-se atrás dele, mas o peso dos segredos o mantinha imóvel, como se a gravidade aumentasse a cada instante. Olhou para seu pai, que, em uma mistura de dor e raiva, já não parecia o controlador que sempre teve. Eduardo, você não entende. Não era para você saber. O pai falava com a voz trêmula, uma máscara de controle desaprumando-se. A tensão aumentava e a raiva de Eduardo pulsava em suas veias. Como puderam fazer isso com a vida dela? Com a minha vida? Mas antes que pudesse processar tudo, houve um estrondo. A porta principal se abriu com violência. Um grupo de homens entrou, vestidos de forma formal, mas com olhares ameaçadores. O advogado da família estreitou os olhos, sua expressão alarmada. O que você está fazendo aqui? Ele disparou, como se os homens fossem caçadores atrás da presa. Eduardo sentiu um frio na espinha. O que estava acontecendo? Os homens avançaram, um deles segurando um documento. Você tem que vir conosco, Eduardo. As coisas saíram do controle. Não tem escolha. Um deles exclamou, apontando para o envelope aberto nas mãos do advogado. Uma onda de pavor tomou conta dele. Do que vocês estão falando? Ele perguntou, o coração martelando no peito. E foi então que a figura se destacou entre eles. Era uma mulher. Seus traços exatos remetiam a seus medos mais profundos. À medida que ela se movia para a frente, Eduardo piscou, aterrorizado. Mãe? Ela tinha uma expressão dura, mas os olhos estavam repletos de angústia. Eduardo, você precisa entender. A verdade é muito mais complexa do que você imagina. Sua voz carregava um peso que fazia o ambiente tremer. Ninguém está a salvo aqui. A sala de estar, antes apenas um espaço de tensão familiar, agora parecia um campo de batalha emocional. O que você está escondendo de mim? Eduardo exclamou, a voz carregada de desespero. A mulher olhou para o pai, depois para Eli. Você tem que saber, a história entre nossas famílias não começou onde você pensa. Eu sou a verdadeira mãe de Mariana. Uma onda de choque percorreu a sala. Eduardo não conseguia processar a revelação. Isso mudava tudo. Ou era uma manipulação cruel, ou a verdade mais devastadora que poderia imaginar. Seu olhar fervia entre a mulher à sua frente e a jovem que agora tremia ao seu lado. O que isso significava para eles? O que ele deveria fazer? Eduardo, você precisa entender que seu pai não é quem você pensa. A mulher prosseguiu, sua voz soando como um aviso. Ele me tirou tudo, e agora está usando você como uma peça de xadrez em um jogo que ele começou muito antes de você. Nascer. Isso não faz sentido. Eduardo estava à beira das lágrimas. A cada segundo, sua sanidade vacilava. Olhou para o pai, e a raiva brilhava em seus olhos. Você destruiu vidas. E agora, você quer me usar também? O advogado, cada vez mais alarmado, caiu de joelhos,
praticamente suplicando. Você precisa ir, Eduardo. Eles estão vindo. E nesse instante, a porta se abriu novamente, mas não foram só os homens que entraram. Uma mulher, pálida e com olhos cheios de choque, entrou apressada. Eduardo, ela gritou. E para a surpresa de todos, era Ana, a mãe de Mariana. Você não pode acreditar nela. Ela não é sua mãe. Sua verdadeira mãe. Sua verdadeira mãe sou eu. O tempo parou. O ar ficou pesado. Eduardo sentiu o chão tremendo sob seus pés. Ele olhou para Ana, a mente fervilhando. Era como se o mundo ao seu redor tivesse desmoronado e ele estivesse preso no epicentro da explosão. O que mais poderia ser verdade? O que mais havia sido escondido? Ana continuou, sua voz tremendo. Eduardo, eu fiz coisas. Eu tinha motivos. Mariana não é só sua, ela é sua irmã. O que o nosso pai fez, tudo era para proteger vocês, mas agora tudo se desfez. Eduardo piscou, atordoado. As palavras dela não apenas mudaram tudo, mas arrasaram sua compreensão da realidade. Ele olhou de Ana para Mariana, que agora observava a cena, a confusão se refletindo no rosto dela. A sala estava cheia de segredos não revelados e de mentiras desmoronando. Não pode ser verdade, explodiu Eduardo, a raiva e a dor se misturando. Como você pode me dizer isso? Como? Como você pode fazer isso conosco? A angústia em seu peito era palpável, como se tivesse levado um golpe direto. O olhar entre as mulheres refletia uma história complicada, cheia de amor e traição. E Eduardo sentiu que tudo estava prestes a mudar. Mas tem mais, interrompeu um dos homens que entraram, sua voz pesada com um tom de autoridade. Você não sabe tudo, Eduardo. Está prestes a se tornar uma notícia de primeira página. Você e Mariana estão envolvidos em algo muito maior. Ele se aproximou e jogou um tablet sobre a mesa, com um vídeo começar a rodar na tela. Eduardo assistiu, paralisado, enquanto imagens de uma operação clandestina surgiam. Pessoas mascaradas, transações obscuras e, no centro de tudo, seu próprio pai fazendo negociações sombrias. Ele fez um acordo com organizações perigosas. E não era só sobre dinheiro, Eduardo. Era sobre poder. O homem prosseguiu, o olhar de Eduardo mudando de incredulidade para terror. Seu mundo desabava mais uma vez. E no clímax da confusão, a porta se abriu mais uma vez. A polícia. As sirenes ecoaram, e Eduardo soube que tudo estava prestes a mudar, talvez para sempre. O que mais ele não sabia, as peças desse jogo se moviam sem controle e a verdade, que ele tanto buscava, parecia mais distante do que nunca. Eduardo ficou parado, a mente em tumulto. As palavras de Ana ainda ecoavam enquanto os homens na sala se moviam, a tensão aumentando. Ele sentiu um nó na garganta, incapaz de processar tudo. O advogado insistia no perigo iminente e a polícia do lado de fora tornava a situação ainda mais real. Eduardo, precisamos sair agora. A urgência na voz do advogado o tirou de seu estado de choque. Ele olhou para Mariana, seus olhos cheios de confusão e medo, e o coração dele se apertou. Mariana, vem comigo. Ele queria protegê-la, mas o que mais havia entre eles? A mulher misteriosa ao lado deles, que havia se identificado como sua verdadeira mãe, parecia mais uma ameaça. Você não pode confiar nelas, Eduardo. Elas só querem te manipular, gritou Ana,
sua voz carregando uma mistura de desespero e intensidade, mas de repente um som ensurdecedor ecoou pela sala. Uma explosão. O mundo de Eduardo se virou de cabeça para baixo. A mudança foi rápida e brutal. A porta principal foi arrombada e vários homens encapuzados irromperam na mansão, disparando balas para o teto. A adrenalina inundou Eduardo. Ele agarrou Mariana, puxando-a para trás dele. Saia da frente, agora! Eduardo gritou. Seu instinto de proteção se intensificando, enquanto empurrava Mariana para um canto seguro. O caos explodiu, e gritos misturavam-se ao barulho da luta. Ele não tinha ideia de quem eram aqueles homens, mas a necessidade de escapar era mais forte do que nunca. Ama estava gritando com seu pai, sua voz cortando através do tumulto. Você fez isso, você não. Deixar que eles levem o Eduardo. Mas o pai de Eduardo estava imóvel, paralelo ao medo. Ele parecia um homem derrotado, e Eduardo percebeu que num piscar de olhos tudo havia mudado. No meio da confusão, Eduardo ouviu um grito familiar. Pai, não! Era Mariana, que estava sendo arrastada por um dos agressores. A imagem dela sendo puxada para longe o fez perder a cabeça. Ele correu, empurrando aqueles que tentavam bloquear seu caminho. Mariana, a palavra escapou de seus lábios como uma súplica. Ele viu o rosto dela mudar de medo para determinação, e naquele instante tudo se transformou. O olhar de Mariana encontrou o dele, antes que ela fosse puxada para fora da sala. Uma fração de segundo foi o suficiente para que a conexão entre eles se tornasse inquebrável. Então, um tiro. O som foi ensurdecedor. Eduardo parou, o coração congelando em seu peito. A mulher chamada Ana havia caído, o olhar fixo no chão. Um brilho de surpresa morreu em seus olhos. Eduardo sentiu a adrenalina correr em suas veias, a dor de uma nova realidade se infiltrando em seu coração. Ele empurrou os homens, lutou para chegar até ela, mas suas mãos tremiam. O caos que antes parecia ter um sentido agora estava desmoronando, tudo piorando a cada segundo. Por onde estava. Ele viu seu pai paralisado, a expressão de desgosto e medo em seu rosto. Mariana, Eduardo gritou novamente, mas as sombras da violência e do desespero haviam engolido sua voz. Ele não podia deixar que isso acontecesse. A vida que ele conhecia estava se despedaçando ao seu redor, e havia algo mais obscuro em jogo. Sentindo a pressão aumentar ao seu redor, Eduardo teve um lampejo de clareza. Ele precisava fazer algo. A verdade que seria revelada poderia ser mais terrível do que qualquer um deles tinha imaginado. Então, enquanto o sangue de Ana manchava o chão, ele percebeu que aquelas verdades ocultas estariam mais próximas do que nunca. Aquela cena não era apenas sobre poder, mas um chamado para enfrentar o horror da própria família. O que mais ele descobriria sobre si mesmo e sobre aqueles que diziam amá-lo. O futuro agora era um mistério acobertado pela neblina, e Eduardo estava prestes a entrar na escuridão. Eduardo ficou paralisado, o tempo parecia ter parado. A mulher chamada Ana estava caída no chão, e o som do tiro reverberava em seus ouvidos. O que tinha acabado de acontecer? Ele olhou para Mariana, mas seu desespero era tão grande que mal podia enxergá-la. A sala estava um caos. Gritos, tiros e a confusão se espalhavam como um incêndio fora de controle. Ele precisava agir. Mas então, uma visão o paralisou ainda mais. Um dos homens encapuzados apontou uma arma para seu pai, que estava agora paralisado, a expressão de choque estampada no rosto. Desista, Arthur. Sua hora chegou, gritou um dos homens, a voz cheia de desprezo. E então o pai de Eduardo, de repente, parecia mais velho,
mais fragilizado. Eduardo sempre o viu como uma figura forte, mas naquele instante ele era apenas um homem cercado pelas suas escolhas e um destino que já o alcançara. Não, pai! Eduardo gritou, a adrenalina disparando. Ele não podia deixar que isso acontecesse. Ele se lançou na direção do pai, mas um dos homens viu seu movimento e se virou, a arma apontada diretamente para ele. Afaste-se! A voz grave soou como uma sentença. Eduardo parou, o coração batendo descontroladamente. Mas era tarde demais. Com um movimento rápido, o homem puxou o gatilho, e Eduardo esperou sentir o impacto da dor. Contudo, ao invés disso, um grito agudo cortou o ar. Ele olhou rapidamente e viu Mariana sendo atingida, a expressão de desespero em seu rosto enquanto caía ao chão. O mundo girou em torno de Eduardo e ele sentiu um desespero absoluto. Uma dor que parecia abrir um buraco em seu peito. Mariana, não! Ele se lançou em direção a ela, seus instintos gritando para que fizesse algo. Mas a sala estava cheia de caos. O advogado tentava controlar a situação, gritando ordens, mas as balas ainda zuniam pelo ar. Eduardo não se importava com nada disso. Ele apenas queria alcançar Mariana. Ele se agachou ao lado dela, o sangue manchando suas mãos. Não! Por favor, não! Você vai ficar bem. Seus olhos se encontraram, e a fraqueza dela o fez sentir uma raiva pura, um desejo de vingança abrindo caminho em seu corpo. Mas, no fundo, ele sabia que era tarde demais. Uma parte dele já sentia a perda, e então, num momento de clareza cortante, ele viu Ana se levantando, um brilho no olhar. Ela olhou para Eduardo e disse: Não é o que você pensa. Mariana não é só uma vítima, ela é parte desse jogo, ela sabe a verdade. As palavras dela o atingiram como um soco no estômago. O que você está dizendo? Eduardo perguntou, a voz trêmula, na esperança de que fosse apenas uma mentira. Ela é parte do plano do seu pai. Ele manipulou tudo isso. Ana gritou, sua urgência ecoando na sala tumultuada. E a verdade pode ser mais assustadora do que você consegue imaginar. Nesse exato momento, uma explosão sacudiu o chão, o que restava da mansão, tremendo ao seu redor. Parecia um filme de ação, mas a realidade estava cada vez mais insuportável para Eduardo. Tal como um estilhaço de vidro, uma grande parte de sua vida estava se destruindo na frente dele. Mariana, ele chamou de novo, o desespero agora tomando conta dele. O que você sabe? Fale comigo. As palavras dela podiam ser a única coisa a salvar não apenas a si mesmo, mas a todos os que estavam ali. E ele precisava de respostas. E, à medida que os homens encapuzados avançavam, armados e dispostos a tudo, Eduardo percebeu que não era apenas a vida da irmã e do pai que estavam em jogo, mas a verdade. Que verdades ocultas teriam sido costuradas na tapeçaria de sua vida. Com a fruta da angústia crescendo e a neve de decepcionantes revelações caindo ao seu redor, ele sentia o peso da escolha crescente. O chão estremeceu outra vez, e uma série de luzes vermelhas refletiu na escuridão. Era a polícia chegando. No entanto, nesta neblina espessa de confusão, Eduardo sabia que nada seria como antes, e no caldeirão de segredos prestes a borbulhar, uma lembrança atravessou sua mente. A única coisa que poderia ser mais devastadora do que perder Mariana, saber quem ela realmente era. Eduardo ainda estava em choque, sua mente lutando para processar tudo o que acabara de ouvir. Mariana, você tem que me dizer.
Ele estava enlouquecendo. A urgência e sua voz ecoando na sala em caos. O sangue manchava o chão. Enquanto o som da polícia se aproximava, e no meio desse desespero, um novo grito cortou o ar. Parem! Todos vocês! Parem agora! A voz era familiar. Eduardo virou-se e seu mundo pareceu girar. Era Marta, sua assistente, mas havia algo diferente nela. O olhar que antes era de segurança, agora mostrava uma determinação feroz, como se ela estivesse prestes a revelar algo que colocaria tudo a perder. Antes que alguém pudesse reagir, Marta fez um gesto abrupto e revelou uma arma, apontando diretamente para o pai de Eduardo. É isso que você está tentando esconder? Não, não. A verdade acaba aqui. Os homens encapuzados congelaram por um momento, totalmente confusos, enquanto Eduardo sentia o estômago se revirar. Marta, não, o que você está fazendo? Gritou. Silêncio! Ela gritou de volta, seus olhos agora ardendo com uma paixão que Eduardo nunca tinha visto. Você não sabe de nada. Você pode pensar que sabe, mas a verdade é muito mais sombria do que você imagina. A tensão na sala estava elétrica, e por um breve momento, tudo parecia uma cena de um filme de ação. Eduardo, ouvi rumores sobre a sua família, sobre Mariana. As coisas não são o que parecem. O tom de Marta capturou a atenção de todos. O que estava acontecendo? Eduardo queria proteger Mariana, mas não sabia como. Ele se voltou para ela, buscando uma resposta em seus olhos, mas a confusão estava gravada em seu rosto. O pai de Eduardo, com a expressão de horror, balbuciou. Você não sabe o que está fazendo. Essa não é a maneira certa. No entanto, aquilo só parecia piorar a situação. A sala estava cheia de segredos, e tudo que Eduardo queria era um fio de esperança em meio ao caos. Então, algo inesperado aconteceu. O advogado se levantou, sua expressão mudando rapidamente de medo para raiva. Essa é sua última chance, Eduardo. A verdade está prestes a ser revelada, e você precisa fazer sua escolha agora, ele disse, envolvendo a todos com um olhar intenso. Ele parecia saber mais do que estava deixando transparecer. Por quê? O que você está escondendo? Perguntou Eduardo, a frustração e a dor enchendo sua voz. O advogado hesitou, e nesse momento, Marta o interrompeu. Ele é mais do que parece. Ele é o verdadeiro responsável por tudo isso. Eduardo estremeceu. Esse era um golpe. O advogado, o homem que havia trabalhado para sua família, tinha um papel crucial em tudo isso? E se fosse verdade? Ele não conseguia processar a ideia de que todos ao seu redor poderiam ser partes de um jogo em que ele era o peão. Então, do fundo da sala, a mulher que se dizia sua mãe disparou. Eduardo, não ouça. Eles estão tentando te manipular. Isso tudo é uma armadilha, e Mariana está no meio disso tudo. Chega! Eduardo gritou. Sua cabeça estava girando com tantos novos dados. Com a pressão crescendo, ele olhou diretamente nos olhos de Mariana. O que você sabe? Fale agora. Mas antes que ela pudesse responder, um estalo ecoou pelo ar novamente. Olhos se viraram para a porta, onde um grupo de policiais armados irrompeu de repente. Todos no chão. A ordem foi clara e impositiva. A luta entre os homens encapuzados e a polícia começou imediatamente, e Eduardo viu o caos assumir um novo nível. Um grito, um tiro, e as balas começavam a voar por toda a sala. Nesse frenesi, Eduardo se lembrou de algo que a mulher misteriosa havia dito. Cada um aqui tem algo a esconder, algo que pode destruir você, Eduardo.
E ele percebeu que não era apenas a vida de Mariana que estava em jogo. Era a dele. E a verdade, aquela que todos tentavam esconder, estava prestes a vir à tona, de formas que ninguém poderia imaginar. Entre os gritos, Eduardo viu uma oportunidade. Mariana, vem comigo. Precisamos sair daqui. Mas no fundo, algo lhe dizia que essa fuga era apenas o começo de um ciclo de traições e segredos que ele ainda não compreendia. Enquanto as balas zumbiam e a confusão aumentava, a pergunta ecoou em sua mente. O que mais precisava descobrir sobre a verdadeira natureza da família que ele achava que conhecia? Eduardo não sabia mais para onde olhar. O caos ao redor virou um borrão de gritos e fumaça. Mariana estava caída no chão. A cena parecia um pesadelo do qual ele não conseguia acordar. O medo lhe apertava o peito, e a visão da irmã ferida disparou um instinto desesperado de proteção. Mariana, por favor, não. A voz dele se quebrou e ele se jogou ao lado dela. A sala estava em chamas de tensão, balas unindo por todo lado. Fique comigo, eu vou te tirar daqui. Eduardo, Mariana sussurrou, fraquejando. A pele pálida e a respiração entrecortada estavam marcadas pelo desespero. Ele segurou sua mão, tentando transmitir força. Precisava agir rápido, mas a confusão o consumia. Nesse momento, Marta gritou. Eduardo, eles estão aqui. Ela apontava, o rosto pálido, revelando o medo que ninguém poderia ignorar. Os encapuzados avançavam em direção a eles. A situação estava prestes a explodir. E pai de Eduardo, com uma expressão misturada de culpa e terror, ainda tentava entender a loucura ao seu redor. Vocês não podem fazer isso. Eles vão te matar. Não vamos deixar isso acontecer, pai. Gritou Eduardo de volta, mas ele também estava apavorado. O que se desenrolava ali era algo além de suas forças. A polícia finalmente invadiu a casa. A todos, deixem as armas no chão. Uma voz firme ecoou, e o caos crescera ainda mais. As balas pararam, mas o ruído da luta preenchia o espaço. E Eduardo se viu cercado por uma multidão de agentes, os rostos decididos e inabaláveis. Mariana se contorcia no chão, e o coração de Eduardo se despedaçava. Fio de esperança e desespero. Ela precisa de atendimento médico imediato, gritou um dos policiais. Nesse momento, Eduardo sentiu uma fraqueza, o mundo ao seu redor escurecendo. O que mais havia perdido? O que mais estava por trás de toda aquela tragédia? Você precisa entrar no veículo agora. Um policial lhe tomou pelos ombros, e ele obedeceu meio que no automático. Um ônibus da polícia aguardava, e o grupo de agentes começou a se reagrupar, tentando organizar o que sobrou daquela situação. Não a deixe ir sozinha. Eduardo se virou e viu que seus olhos se encheram de lágrimas. Mariana, eu vou te encontrar. Você se lembra do nosso pacto? Eu estarei sempre aqui. A ambulância chegou num piscar de olhos. Eduardo pôde observar enquanto eles colocavam Mariana na maca. Uma breve troca de olhares a fez sentir que o mundo se despedaçava entre eles. E quando o veículo começou a se afastar, Eduardo agarrou o braço de Marta. Por favor, me diga que ela vai ficar bem. O desespero foi claro na voz dele. Marta apenas acenou com a cabeça, os olhos marejados, permitindo que a sua força escondida se tornasse uma fragilidade. Eu prometo. Vamos resolver tudo isso, Eduardo. Mas primeiro você precisa se cuidar. Esse jogo é mais perigoso do que você pensa. E ao olhar ao redor, Eduardo percebeu que a verdade estava ali, à sua frente, mas lhe escapava como areia entre os dedos. Ele sentia que a história deles estava longe de terminar. E algo importante lhe dizia que a reviravolta do destino ainda estava por vir. Marta, você sabe mais.
o que ainda oculta de mim? Antes que pudesse obter uma resposta clara, Eduardo sentiu o peso da responsabilidade dos atos da sua família batendo nele. Ele não era mais a peça perdida do tabuleiro. Agora era um jogador a caminho de descobrir a verdade que poderiam muito bem destruir todos ao seu redor. A cena se desfez em um turbilhão quando os veículos da polícia começaram a se dispersar. O futuro estava envolto em incerteza, mas Eduardo sabia de uma coisa: aquela batalha estava longe de terminar. Era hora de se reerguer. A neblina de Lisboa pode encobrir seus segredos, mas ele não iria desistir. Com a determinação flamejante no coração, Eduardo virou-se, pronto para enfrentar o que mais houvesse por vir. E assim, o eco do passado clamava por justiça, mas a batalha pela verdade apenas começava. Se você chegou até aqui, é porque essas histórias prenderam sua atenção. Então, como um verdadeiro fã, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar o canal a crescer. Não fique de fora. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar.